Boa noite. Estamos começando mais uma live do IARGS, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. A doutora Sulamita dos Santos Cabral, nossa presidente, saúda então em nome de toda a diretoria do Instituto, todos os participantes dessa live. E hoje teremos conosco o doutor Dr. Rafael Brau de Canterge, que vai falar sobre acordo de não persecução penal. O doutor Rafael já está aqui conosco, eu vou convidá-lo então a participar da live com a gente. Aguardando ele entrar. Boa noite, tudo bem, doutor Rafael? Boa noite, tudo bem, Ana Amélia? Tudo bem, Que prazer bom. recebê-lo aqui no IARGS virtual, né? No perfil do Instagram do IARGS. Uma honra Hoje... minha. Não, prazer é todo nosso, né? Doutor, hoje vamos falar então do acordo de não persecução penal. Eu vou ler rapidamente o seu currículo, que eu não li ainda, e fazer uma saudação que a doutora Sulamita solicita para a gente. Claro, fica à Bom, vontade. doutor Rafael, então, é advogado, conselheiro federal da UAB, do Rio Grande do Sul, gestão 2019-2021, secretário-geral da UAB também Rio Grande do Sul, na gestão de 2016 a 2018, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da UAB, gestão 2013-2015, ex-coordenador regional do Rio Grande do Sul e Santa Catarina do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, professor de Direito Penal e Processual Penal na PUC. Então, eu quero lembrar a todos que o IARG segue cada vez mais atualizado, com todas as ferramentas digitais, com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, com o blog. E amanhã começa teremos uma novidade. São as lives do Grupo de Estudos de Direito Tributário que vão começar. Será amanhã, às 12 horas, aqui no perfil do Instagram do IARGS também. O doutor Roberto Marrone é quem vai estar liderando a live de amanhã. E eles vão falar... Puxa, tá aqui. Agora, depois no fim eu falo qual é o tema, que eu não tô com nenhuma anotação aqui. Bom, vamos começar então, né, doutor Rafael? Por favor. Ó, doutor Gustavo Juquenha já entrou, que também é da próxima live de quinta-feira. Agora, ao final, eu chamo ele. Por favor, doutor Rafael. Bom, Ana Amélia, eu gostaria inicialmente de agradecer pela oportunidade de diálogo com os membros do IARGS. É uma satisfação muito grande participar de um evento do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que é o berço da congregação dos juristas, que é o berço da congregação dos próprios advogados. Eu preciso fazer uma saudação também à doutora Sulamita Terezinha Santos Cabral, que é presidente do Instituto, que foi nossa secretária-geral da Ordem e que é uma liderança de todos nós. Eu digo à doutora Sulamita que nessa época de pandemia, uma das saudades é dos almoços mensais que nós temos no IARGS, né, na esperança de em breve podermos retornar a esses encontros presenciais, mas que nós estamos aproveitando essas oportunidades para suprirmos essa carência com os encontros que realizamos aqui de modo virtual. E o IARGS tem preenchido esse espaço muitíssimo bem. Vi e foi feita referência ao Dr. Gustavo Jurgen, que fará participação também aqui no Instituto, certamente contribuindo para o aperfeiçoamento de todos os membros do Instituto, agora na área dele, que é a área do direito do trabalho. E hoje o tema que foi proposto foi o acordo de não persecução penal, que é um tema a mim muito caro, que é um tema transformador dentro do processo penal brasileiro, que segue uma tendência de um direito penal consensual, de um direito penal negocial, que é o que nós temos a partir da Lei 13.964 do ano passado. Nós que caminhamos na ampliação desses institutos, se fizermos uma busca na origem, nós tivemos, desde 2007, um projeto de lei que decorreu dos trabalhos realizados por uma comissão de juristas, que foi presidida pelo ministro Alexandre de Moraes,
Depois do pacote anticrime do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nós tivemos uma complementação com a adesão a esse acordo de não persecução penal, com algumas características um pouquinho diferentes daquelas que foram aprovadas. Mas essa toada de nós termos ferramentas de não consensuais no processo penal, nós podemos remontar 95. Tiveram alguns projetos antes, mas retomar aqui 95, quando nós tivemos a implementação da transação penal, como um dos institutos negociais que evitam o processo penal. E depois a própria possibilidade de nós termos a suspensão condicional do processo. O acordo de não persecução penal, ele se soma a esses institutos. Poderíamos falar aqui também da colaboração premial, mas a colaboração tem uma outra conotação. Nós aqui nesses institutos de transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal, nós estamos falando na impossibilidade de nós termos um juízo condenatório. Então, há características do acordo de não persecução penal que se diferem das características desses outros institutos. Seja aqui nós considerando o acordo como um direito público subjetivo dos acusados, seja nós consideramos como um poder-dever do próprio Ministério Público, o fato é que o princípio da legalidade se impõe e nós precisamos avaliar o cabimento do acordo de não persecução penal em cada um desses casos. Eu fico à disposição, posso seguir, posso responder as questões, a dinâmica que eu vou for... lhe ser bem honesta. Não sou nada do ramo do direito penal. Então, eu tenho que ouvir primeiro a sua explanação. Eu tenho uma sucinta ideia desse instituto, mas realmente, para começar, eu não tenho assim, nenhuma pergunta ainda elaborada. Não, então eu vou seguir na explanação. Como sempre, eu vou perguntando que me vem assim uma dúvida no momento, porque realmente não é uma coisa que eu sou familiarizada do direito penal. Não, mas seguiremos aprendendo todos. Uma grande amiga minha que até já começou a seguir o Yardes, que ia entrar, ela que já me falou alguma coisinha, mas eu estou bem por fora. Que vergonha! Não, que isso, de forma alguma. Bom, um dos temas que antes de entrar propriamente nos requisitos do acordo, que me chama a atenção e eu provoco aqui a discussão a título de política criminal, é o fato de nós termos cada vez mais institutos que extinguem a punibilidade, despenalizadores e que evitam o processo penal. Isso poderia nos levar a uma reflexão sobre o tamanho do nosso direito penal. Nós temos, historicamente, uma política criminal repressivista. Nós estamos acostumados cada vez mais a exigir do Estado, como resposta à violência, exigirmos mais direito penal, exigirmos menos garantias, exigirmos mais processos. O fato é que o direito penal não nos traz essa resposta desejada de redução de índices de violência. O direito penal ele entra em campo quando o crime já está praticado. Porque o direito penal, na verdade, é um instrumento de limitação do exercício do poder punitivo do Estado. E o processo penal precisa ser um instrumento dessa limitação. Por isso que o processo penal é um instrumento de garantias. Sim, não é só para condenar, né? Só para colocar a pessoa na cadeia. Ao contrário, para garantir que aquilo seja cumprido segundo as regras dos ditames da lei, né? Exato. Claro. Então, quando nós percebemos que nós temos um instituto como o Instituto da Não Persecução Penal, que estipula penas inferiores a 4 anos, isso envolve mais da metade dos tipos penais. Mais da metade dos tipos penais. A abrangência de um instituto como esse é muitíssimo grande. E dessa forma, tendo uma abrangência muito grande para esse instituto, nós temos que repensar se nós deveríamos ou não
continuar tendo essa maximização de crimes, maximização de penas, ou se nós deveríamos deixar o direito penal para aquelas hipóteses em que efetivamente fosse necessária a intervenção criminal. Essa é uma primeira reflexão de política criminal que nos parece pertinente quando nós tratamos de um instituto como esse que busca o consenso e, eventualmente, esse consenso poderia ser alcançado fora do processo penal. Doutor Eu quero... Rafael, Pois não. antes que eu me esqueça, porque tem uma pergunta aqui, ó. O MP tem o poder para conduzir esse processo? Tem critérios objetivos ou as partes ficam na mão dos promotores? Não sei se o senhor já quer responder agora ou mais adiante, conforme o assunto. Não, eu vou respondendo. Me parece que ao longo eu elaborei alguns tópicos que me parecem relevantes aqui, e ao desenvolver esses tópicos eu pretendo conseguir responder essa questão, mas se por acaso não tenha ficado claro no decorrer não fique claro no decorrer da explanação, eu fico à disposição para complementação. Mas tratando dos requisitos, e aí inclusive em relação à questão que foi formulada, um dos primeiros pontos é não ser caso de arquivamento. Certo. Quando se afirma que o cabimento do acordo de não persecução penal pressupõe não ser caso de arquivamento, dois pressupostos, duas balizas são necessárias de serem expostas. A primeira delas é que é preciso que se tenha uma investigação. Eu não posso propor um acordo de não persecução penal antes de finalizada a fase investigatória. Eu preciso, enquanto autoridade policial e o Ministério Público, enquanto autor da ação penal pública, ter finalizada a investigação para que se forme um juízo em relação àqueles fatos. E o Ministério Público possa decidir se é caso ou não de oferecimento de denúncia. Se não for caso de oferecimento de denúncia, será a hipótese de arquivamento. E em sendo hipótese de arquivamento, não caberá persecução penal. Então, nós não podemos banalizar... Não pode ser proposto isso aí, se for para arquivar. Claro, nós não podemos banalizar o acordo de não persecução penal, realizarmos esse acordo antes de se avaliar se estão preenchidos os requisitos para o oferecimento da denúncia para eventual início de processo penal. Sou pena de nós conduzirmos este acusado a um constrangimento ilegal. Não pode o acordo ser a saída mais fácil. Eu não posso optar por oferecer um acordo de não persecução penal em detrimento de uma avaliação de um inquérito complexo para verificar o cabimento ou não de denúncia, ou de deixar de dar seguimento a uma investigação criminal. Apenas quando houver a convicção de que, se não houvesse esse instituto, a denúncia seria oferecida, é que pode ser proposto, preenchido este requisito, proposto o acordo de não persecução penal. O outro tema que me parece da mais absoluta relevância é a necessidade que nós temos neste acordo de ter uma confissão. A lei afirma em confissão formal e circunstanciada. Percebam que esse é um instituto que ele Temos outra pergunta aqui já, doutor. Se cabe após o recebimento da denúncia, porque há bastante divergência sobre isso. Vai chegar lá. Tá. Eu vou chegar lá, mas esse é um tema muito interessante. A Mariana, ela que me fala desse assunto. Não, e esse tema é da mais alta relevância. Talvez nós possamos sair daqui com mais dúvidas do que com convicções. Tá, mas nós vamos tentar abordar todos os temas. A outra questão que eu vinha falando da necessidade de nós termos uma confissão. Esse é um instituto para acusados que são culpados, que se julgam culpados pelos crimes. Eu tenho a mais absoluta convicção que muitos réus teriam interesse no acordo e deixarão de fazê-lo por não terem o que confessar. Teriam interesse no acordo porque prefeririam um acordo
a pena que é responder um processo penal. Então, percebam que este não é um acordo que simplesmente eu posso optar em fazê-lo em detrimento de responder o processo penal, como é a transação penal. Sim. Como é a suspensão condicional do processo. Aqui, como requisito, eu preciso ter a confissão. E não é uma confissão dizendo fui eu. Eu preciso explicar as Sim, circunstâncias do detalhar crime. aquilo ali, explicar bem. Não, não é só assim dizer, fiz e quero me livrar, né? Não pode ser assim. Exato. Mas também não pode ser uma exigência que se tenha uma confissão expondo as peculiaridades dos Sim, outros que participaram no crime, que daí nós já passaríamos a um requisito da colaboração premiada. Aí sim, nós já encaminharíamos. exacerba e também não é tanto. Exato. E aí, respondendo a pergunta da Mariana, quando a gente fala em confissão, uma das questões que surge é em que momento eu tenho confissão. Pois é. A confissão nesse acordo de não persecução penal, nesse procedimento que é paralelo ao processo, a confissão que eu tenho que ter ela desde o inquérito ou eu tenho que seguir depois, eu posso ter uma mudança de versões, eu posso ter confissão posterior. Aqui surge um tema que é da mais alta relevância, que é a possibilidade de nós termos o preenchimento do requisito de pena apenas na sentença. Eu falei antes que esse instituto ele é dirigido àqueles crimes com penas inferiores a 4 anos. Nós podemos começar um processo não tendo esse requisito preenchido, Pois é. Não sabe ainda, né? porque a pena pode ser superior à pena Uhum. mínima combinada na lei. Mas lá na sentença, o juiz pode absolver de um dos crimes, o juiz pode desclassificar a conduta, e aí então na sentença passaria a estar preenchido o requisito da pena. A pergunta que pode surgir é: poderia então, lá na sentença, nós termos um acordo de não persecução penal? Nós estaríamos diante de uma situação que conceitualmente seria contraditória, porque acordo de não persecução penal, eu faço um acordo para não ter a persecução penal. Por outro lado, o acordo não aconteceu lá no início do processo, porque nós estávamos diante de uma acusação excessiva, de uma acusação errônea, que Sim. imputava crimes com penas maiores. Esta acusação excessiva, ela foi limitada, neste meu exemplo, na sentença. Tendo uma acusação excessiva que ela é limitada na sentença, passaram a estarem presentes os requisitos lá na sentença. Lá eles passaram a ter presença. E aqui na sentença, então, nós teríamos que dar a possibilidade, preenchido o requisito da pena, do réu confessar, ainda que não tenha feito anteriormente. Sim. Vamos Por... só. Temos aqui algumas constatações e perguntas. Então, doutor Peter Ferenczi fala acordo de não persecução versus transação versus suspensão condicional. O doutor Álvaro Fernandes fala, Rafael, cheguei já após o início, mas lá vai. Se couber o acordo e o promotor não oferecer. E depois o doutor Álvaro segue falando, esse problema ocorre, por exemplo, no prazo da temporária. Trata-se a hipótese como homicídio qualificado e, ao final, exclui-se a qualificadora. Inicia-se por uma classificação precária. Ele está complementando, então, a ideia. Claro. Em relação à primeira questão que foi colocada sobre a comparação de acordo de não persecução penal, transação penal Isso. e Suspensão suspensão condicional do processo, condicional. nós temos requisitos diferentes, nós temos momentos processuais diferentes de cada um desses institutos. Eu vou, ao longo dos requisitos, apresentar algumas situações em que nós podemos nos aproveitar das características de uns para
outros. E também vou responder a questão posta aqui pelo Álvaro, em caso do Ministério Público não oferecer o acordo a uma previsão na lei que remete ao artigo 28 do Código de Processo Penal. Só para tentar avançar um pouquinho nos requisitos e voltar a essas questões, nós temos como requisito também a infração penal ser cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa. Aqui eu gostaria de pontuar que é uma decisão de política criminal, mas que também demonstra o quanto desproporcionais são as nossas penas cominadas nos tipos penais. O requisito da pena, exclusivamente, me pareceria muito mais lógico se nós tivéssemos um sistema penal que ao fixar as penas, estabelecesse patamares adequados aos bens jurídicos tutelados pela norma. O fato é que nós temos crimes que violam bens jurídicos maiores com penas menores e crimes patrimoniais com penas superiores. Então, a decisão de estabelecer uma linha de corte em que infração penal cometida sem violência ou grave ameaça é requisito para o Instituto, decorre de uma questão de política criminal. Um outro ponto que me parece extremamente relevante de uma política criminal errônea é no patamar da pena. Eu falei penas inferiores a 4 anos. E agora já passo para uma das questões colocadas ali em relação à comparação. Nós até então não tínhamos essa referência, penas inferiores a tanto. O que nós tínhamos até então era, ao falar de transação penal, a pena máxima poderia ser não superior, teria que ser não superior a 2 anos, ou seja, até 2 anos. Quando nós tratamos da suspensão condicional da pena, nós tínhamos uma pena igual ou inferior, mínima, igual ou inferior a 1 ano, ou seja, até 1 ano. Quando nós temos a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nós temos que ter uma pena de até 4 anos. E aqui não. Aqui fala-se em pena inferior, e não de até, inferior a 4 anos. Só que no sistema penal, nós não temos, e essas são algumas das questões que, inclusive, eu discuti muito com o querido amigo Felipe Cardoso Moreira de Oliveira, colega da PUC, aqui nós temos, no sistema penal, penas que ou são mínimas de 3 ou de 4. Sim. Então, ao dizer que são penas inferiores a 4 anos, nós estaremos falando que são os crimes que têm penas mínimas de até 3 anos. Claro que há a hipótese de aplicação de uma minorante, de uma causa de diminuição de pena. Agora, as penas cominadas no tipo penal, nós não vemos dessa forma. O próprio projeto, quando foi capitaneado pelo então ministro Sérgio Moro, tratava de penas de até 4 anos. E depois houve alteração para penas inferiores a 4 anos. Aqui me parece um erro bastante grave. Ainda indo para outra questão colocada, me parece, pelo Álvaro antes. Vamos olhar. Um dos temas aqui colocados que é requisito para o acordo ser o acordo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Nós temos aqui um requisito extremamente amplo. Extremamente amplo. Quando nós estabelecemos que é requisito para o acordo que seja necessário, que seja suficiente para a reprovação do crime, cabe um mundo aqui dentro. Se assim o Ministério Público entender, é imprescindível que fundamente a sua decisão. E se porventura houver resignação, a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal é cabível nesta hipótese. Como eu tinha dito antes, e aí me refiro aqui à questão do Álvaro, como eu havia dito no início, há quem entenda que trata-se de um direito subjetivo do acusado, o acordo. Há quem entenda que é um poder-dever do Ministério Público.
Agora, é indiscutível que nós temos um princípio da legalidade. Preenchidos os requisitos do acordo, seja por um direito do acusado, seja por um dever do Ministério Público, a situação deve ser posta em debate. E vejam, nós falamos num direito penal consensual, negocial, nós falamos num acordo. Se nós falamos num acordo, num consenso, num negócio, nós falamos em partes que dialogam. Sim. Eu não posso ter uma imposição acusatória. Eu tenho que ter um espaço de consenso, um espaço de diálogo possibilitado aqui no acordo de não persecução penal. Inclusive, por esse motivo, é que é imprescindível que se dê tempo de reflexão, de maturidade à defesa, para que se faça a propositura do acordo e, consequentemente, a resposta defensiva. Nós não podemos confundir a necessária celeridade processual, nós não podemos confundir o combate à morosidade processual com atropelos. Sim. Nós temos que ter um processo penal em tempo razoável e essa razoabilidade se dá pela preservação das garantias constitucionais. Então, esses são temas que chamam muito a atenção. E ainda indo ao encontro da questão posta pelo Álvaro sobre a liberalidade do Ministério Público, um dos outros requisitos que nós temos é não ser hipótese de transação penal. O que o legislador passa de recado ao dizer que um dos requisitos para o acordo é não ser cabível a transação penal? A transação penal é um instituto muito mais benéfico para o acusado que o acordo. Na transação penal ele não precisa confessar. Na transação penal não tem perdimento de bens. Na transação penal não tem reparação de dano. É muito mais benéfica a transação penal e o momento em que ela se realiza. Nem todos os crimes que são compatíveis com a transação penal são compatíveis com o acordo de não persecução penal, mas praticamente todos os crimes, se não todos, em que couber o acordo, caberá a transação penal. Vejam que, sendo cabível a transação penal, o Ministério Público deve esgotar esta hipótese antes de oferecer o acordo de não persecução penal. Por isso que há limites. Não se trata de uma opção aberta para que o Ministério Público desenvolva isso da forma como quiser. Essa legislação que implementa o acordo de não persecução penal também traz alguns ingredientes que são marcadamente ingredientes de um direito penal do autor. Vejam que aqui há como requisito o fato do acusado não ser reincidente. Aqui há como requisito a inexistência de elementos probatórios que indiquem que a prática delituosa é uma conduta habitual, é uma conduta reiterada, é uma conduta profissional. Características típicas de legislações de direito penal do autor. Mas eu gostaria de tratar aqui de um outro tema que me parece absolutamente relevante quando se fala em conduta habitual, reiterada e profissional. Ao estabelecer isso, eu não posso considerar os fatos objetos deste processo. Seja porque eles estão dentro da imputação, seja mesmo que em crime continuado, seja porque eles estão, portanto, dentro da imputação, dentro do processo, seja porque em relação a este processo, ainda que com confissão, nós temos um juízo de estado de inocência. Então eu tenho que ter outras situações que fundamentem essa indicação de que a conduta é habitual, profissional e reiterada. E eu só posso fazê-lo se houver um processo penal condenatório com trânsito em julgado. Alguns outros requisitos eu posso passar, mas também fico à disposição se algumas perguntas
surgiram, Amélia. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade de Não, eu estou falar lendo. aqui e acompanhar as Agora não perguntas. temos perguntas. Temos a do doutor Álvaro, depois temos comentários. Eu quero fazer um comentário, se me Sim, permitires. Eu claro. vejo aqui a presença do colega do Conselho Federal, Ulisses Rabaneda, que é um craque Sim, do processo penal. E um dos temas que eu conversava com ele hoje cedo, em troca de mensagens sobre o assunto, é sobre a possibilidade de nós termos a adoção do Instituto, a ideia dele, na verdade, ele sim. que trouxe, e eu mais uma vez aprendendo com ele, a possibilidade de nós termos aqui no Acordo de Não Persecução Penal a aplicação em caso de concurso de crimes, Pois é. ainda que as penas somadas ultrapassassem esse patamar. Há uma questão temporal extremamente relevante aqui, e esse é um tema que será desenvolvido jurisprudencialmente. Já temos decisões favoráveis, o Ulisses me encaminhou uma nesse sentido. Então, esses temas, eles são temas pertinentes. Um outro tema trazido também pelo Ulisses tem relação com o fato de não ter sido, nos últimos 5 anos que antecederam o cometimento da infração penal, o sujeito não ter aceito transação penal, suspensão condicional do processo ou mesmo um acordo de não persecução penal. Percebam que, como bem destacado também pelo Ulisses, num texto, que depois pode ser disponibilizado, trata-se de 5 anos que precedem o cometimento da infração penal e não 5 anos que precedem o ato de firmar um novo acordo de não persecução penal. E em muitas hipóteses, nós temos entre o cometimento e o ato de firmar este acordo um lapso temporal enorme. Até porque, como disse antes, é indispensável que nós tenhamos a investigação para que o Ministério Público faça um juízo de valor em relação àquela prova e chegue à convicção de que é caso de oferecimento de denúncia. Como eu disse, as pessoas vão se alternando aqui na live, então acho que é importante Isso. trazer esse fato que é relevante. Apenas será hipótese de oferecimento de acordo de não persecução penal quando não for caso de arquivamento. E eu só sei se é caso de não arquivamento quando eu tenho uma investigação pronta e verifico que há elementos para oferecimento de uma denúncia penal. Por isso que esse trabalho do Ministério Público é imprescindível. Nós não podemos ter a banalização do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal não pode ser uma via eleita por ser a mais fácil, por ser resolvida numa audiência. O acordo de não persecução penal traz consequências sérias. Nós estamos falando de processo penal. Se nós compreendemos que aquele tema é tão relevante a ponto de vir para a seara penal, nós precisamos dar o tratamento devido a esse assunto. Sim, a devida importância ao tema, né? Não é uma bobagem, não é só para fazer um acordo, para facilitar a vida daquele acusado, né? Tem que ser feita toda a investigação Nem do completa. acusador, né? Sim, Nem do perdão. acusador. Nem do acusador, sim, nem do acusador. E vamos ver, deixa eu só ler aqui, ó, que temos alguns elogios para ti. Tá, o doutor Álvaro, então, falou. A Monique dizendo grande doutor Rafael. O doutor Peter falando da lei 12.850 de 2 de agosto de 2013. Doutor Felipe Martineto falando que o senhor é um grande professor. São aulas excelentes nos meus tempos da PUC. Ele fala ainda, ele manda um abraço. Vamos ver quem mais aqui. O doutor Ulisses fala que o senhor é craque. E aqui o doutor Peter fala de novo, ó, o CPP artigo 28, ele coloca aqui o artigo para a gente ler. Foi o que eu referi quando fiz a questão para o Álvaro. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Doutor Fábio Moura, é sempre um prazer ouvir quem sabe. Cumprimentos ao professor Rafael, com especial satisfação de rever a doutora Prates. Ai, doutor Fábio, tudo bem, doutor? Esse sim é craque, hein? Esse é craque. Esse é craque.
Aqui, doutor Juvir Costela. Boa noite, parabéns pela live, parabéns, doutor Rafael, forte abraço. E a P. Ávila, A doutora. Ana Paula Oliveira Ai, Ávila. é uma doutora, desculpe. Orgulho do doutor Minha, Rafael minha colocando aqui. professora, apesar de hoje parecer muito mais jovem que eu, minha professora de Direito Constitucional. Que joia! É que a minha faculdade é toda em Pelotas, né? Então eu não sei muitos professores daqui. Foi o doutor Fábio lá em Pelotas, meu professor. Ah, mas estava bem, estava bem. Um outro tema que me parece talvez relevante de abordarmos é sobre a aplicação nos processos em tramitação. Esse é um tema bastante relevante e que tem gerado uma discussão enorme nos processos, seja naqueles processos que estão em fase instrutória, aqueles processos que estavam na iminência do oferecimento da aprovação da sentença, ou mesmo aqueles processos que estavam em fase recursal. Nesses casos, aplica-se o acordo de não persecução penal ou já foi ultrapassada essa fase? Porque, em tese, o acordo de não persecução penal ele ocorre lá no início do processo, antes da sua instrução, antes de ter a persecução penal implementada. A lei entrou em vigor agora, há pouco tempo. Os processos já estavam em tramitação. Devemos ou não implementar ou dar a possibilidade do acordo de não persecução penal a esses casos já em tramitação? Eu não tenho dúvida de que a resposta é positiva. Enquanto não houver, no mínimo isso, enquanto, no mínimo, não houver o trânsito em julgado no processo penal, preenchidos os requisitos, é caso de verificar interesse da defesa no acordo de não persecução penal. Ainda que, por exemplo, não tenha sido preenchido o requisito da confissão. Pois é. Porque essa confissão ela pode ser realizada, inclusive, durante as tratativas do acordo de não persecução penal. Agora, nós estamos diante, seja se considerarmos uma lei de natureza híbrida, seja se considerarmos uma lei de natureza penal, nós estamos diante de um instituto que extingue punibilidade. Nós estamos diante de um instituto que tem implementação preenchida, preenchidos os requisitos imediata neste caso. Então, eu não tenho dúvida que esse será o posicionamento majoritário da jurisprudência, já existem entendimentos nesse sentido, mas esse posicionamento será consolidado, assim como foi à época em relação à suspensão condicional do processo, quando a mesma dúvida aconteceu e a decisão dos tribunais caminhou nesse sentido, no sentido de nós termos a implementação do Instituto àqueles casos que estão em tramitação, mesmo em fase recursal. E como eu falei, citei antes e cito de novo porque me parece relevante, nós temos hipóteses em que o requisito da pena será preenchido apenas no julgamento, na sentença, ou mesmo em recurso. Sim. Porque muda, né? Pode mudar. Poderá mudar com a absolvição parcial ou Claro. com a desclassificação do crime. Então, quando nós tivermos essas hipóteses, preenchido este requisito, deverá, sem dúvida alguma, ser aberta a possibilidade para que a defesa aprecie a proposta de acordo de não persecução penal ou não continuidade da persecução penal, a proposta do próprio Ministério Público. Esses temas são temas muito caros e que nós devemos, sem dúvida alguma, enfrentá-los nessa questão. E também há uma outra, nós estamos falando de filtros, né? A sentença não deixa de ser um filtro à acusação, o julgamento do recurso também. Então, nós precisamos aqui reforçar a importância do recebimento da denúncia. Sim. A importância daquela decisão inicial, porque no recebimento da denúncia, se nós tivermos a rejeição parcial, por exemplo, ou a absolvição sumária de uma das imputações, nós poderemos ter, em relação ao crime remanescente ou a nova classificação que eventualmente for dada, o preenchimento do requisito da pena inferior a 4 anos.
Vejam que nós temos inúmeras circunstâncias relacionadas a essa temática do acordo de não persecução penal. Sim, deixa eu só lhe dizer aqui mais um. É a doutora Sulamita que entrou na live, está lhe mandando os parabéns pela grande palestra. Ele manda também um grande Querida abraço. Sulamita. Querida. Sulamita, tive a oportunidade, entre nós, teve o intervalo do presidente Ricardo Breyer, mas eu tive a oportunidade de ocupar a Secretaria-Geral que havia sido ocupada por ela. Certamente facilitou muito o trabalho desenvolvido, a casa já foi recebida em ordem e os ensinamentos foram diários da doutora Sulamita, algumas conversas tivemos e sou um aluno da prática que ela realiza e um entusiasta desse trabalho que consegue congregar tantas pessoas. A doutora Sulamita tem essa capacidade de unir as pessoas em um mesmo ideal e o faz aqui de uma forma brilhante no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Exatamente, doutora Sulamita sai muito bem, né? Eu sou suspeita, porque eu sou fã da doutora também. Somos. Somos todos fãs, né? Doutor Rafael, bom, eu fiquei assim intrigada com isso aí da sentença. Então, esse acordo pode ser feito até lá no final do processo penal, do desenvolver do processo, do desenrolar do feito, é isso? Vejamos o seguinte, se nós tivermos uma acusação excessiva no início do processo, o requisito da pena não foi preenchido não porque não merecia o acusado, mas porque houve um excesso na acusação. Sim. Se esse excesso for extinto, se esse excesso for reparado na sentença ou no julgamento de um recurso, no acórdão, demonstra que desde um princípio o acusado tinha direito ao acordo. Desde um princípio ele teria preenchido esse requisito. Só não estava preenchido porque existia um excesso na acusação. Sim. Uma acusação excessiva com tipos penais além dos adequados ou errôneos, e isto impossibilitou o acordo. Por isso que esse excesso não pode trazer um prejuízo ao acusado. Sim. E a impossibilidade de trazer um prejuízo se dá pela necessidade da oferta, ainda que posterior, de um acordo de não persecução penal ou, como eu disse antes, um acordo de não continuidade da persecução penal. Certo. O doutor Ivandro está falando que é uma excelente abordagem e teve uma decisão interessante no STJ na data de ontem. Lhe manda um forte abraço. Não sei se o senhor sabe qual é essa decisão. Ivandro é um querido amigo de Caxias do Sul, secretário-geral da nossa OAB, advogado com muita atuação na área do direito penal. E aqui eu mando um abraço. Eu te confesso, Ivandro, que eu não olhei a decisão de ontem vou ficar devendo, porque eu realmente do STJ. não Passei o dia em reuniões, não consegui ter acesso, mas certamente Ivandro, daqui a pouquinho ele já me manda pelo WhatsApp aqui. Informar, passar essa decisão para a gente saber, né? Doutor Rafael, nós já estamos com quase 15 minutos para o fim da live e eu ainda tenho que falar. Temos que anunciar o mais importante dessa live, né? Que é a presença do Dr. Gustavo Jurgen. Essa live, Sim, na verdade, ela só se justifica para que nós possamos anunciar que a próxima live terá a presença do Dr. Gustavo Jurgen, que é nosso tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados, membro do Instituto. A falar o nome dele corretamente. É Jurgen, assim? Jurgen. E certamente a live de hoje se justifica por esse motivo, para nós anunciarmos que a próxima será do Gustavo. Imagina! Bom, então gostaria que o senhor finalizasse, né, concluísse para a gente esse tema novo e que vai ter ainda muita coisa, né? Olha, ele está falando aqui. Uma aula com as habituais clareza e profundidade do professor Rafael. Gustavo Jurgen é outro craque. Ah, não, que já é o doutor Armando falando. Gustavo Jurgen é outro craque também. Essa live que é uma constelação. Ó, é uma constelação. É o Armando, é o Rafael Anunciação, que está presente aqui também. Gustavo, isso aí, o Ivan Pareta Júnior. Só craque. Bom, eu quero agradecer, só quero agradecer pela oportunidade.
a Maria Isabel Beck É, a também doutora Maria Isabel presente, entrou a agora, a Marta doutora Náucia Saad, Piccoli entrou também. Ana Lúcia, querida amiga também. Eu quero agradecer pela oportunidade, dizer que esse é um tema que merece constante debate, constante discussão. Nós estamos aqui tratando de um assunto que é transformador no processo penal. Tem uma capacidade de ser implementado em inúmeros casos, e por isso que nós precisamos debater para tratar com a seriedade devida e alcançarmos uma maturidade compatível com a magnitude do processo penal. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao IARGS e cumprimento por esse trabalho brilhante de atualização constante dos seus membros e da comunidade jurídica em geral. Muito obrigada, doutor Rafael. Foi Obrigado. excelente. É muito bom sempre a gente se atualizar nos assuntos do direito, embora não seja só o que eu trabalhe, né? Mas é sempre muito bom. Gostaria já de deixar o convite para uma próxima live sobre outros temas relevantes ou sobre esse próprio tema, né? Com as decisões novas que porventura virão. E deixamos então aberto já o convite, tá bem, doutor Rafael? Tá bem, muito obrigado. Agora eu saio E aí eu e aí chamo o doutor vem o Gustavo. artista principal aqui, né? Sim. Então tá, vou sair. Não, o Obrigado. senhor Tchau, é o tchau. artista Valeu. principal. Tchau, uma boa noite. Boa Obrigada. noite a todos. Vou desligar aqui então, vamos ver. Agora eu vou chamar o doutor Gustavo, então. Vamos achar o doutor Gustavo aqui. Vamos ver. Tá conectando. Boa noite, tudo Boa noite, bem? tudo Como bom? vai, doutor? Tudo bem? Tudo certo. Quer dizer, algo errado, na verdade, né? Sim, porque o show acabou de acontecer, a abertura é antes do show. Ah, pois é. O Instituto inverteu agora. Para mim, trancou aqui o vídeo do doutor. Deu, agora voltou. Tá bem agora, Amélia? Deu. Agora eu tô lhe ouvindo e tá... Tudo Tá me certo? ouvindo? Tô te ouvindo bem. Sim, eu também. Então tá bom. Não, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Rafael, né? Embora eu não atue na área criminal, mas o tema sempre me atraiu desde a faculdade, né? E quando exposto assim, com essa desenvoltura, com essa maestria, fica ainda mais interessante. Foi muito, muito bacana a live de hoje. Parabéns a vocês. Muito legal, né? Bom, o doutor Gustavo Juchen, agora eu acho que eu aprendi a falar o seu sobrenome, vai nos falar, então, na quinta-feira, sobre as repercussões da pandemia do novo coronavírus nas relações de trabalho, que são muitas, né, doutor? Acho que para não dizer milhares, eu já perdi a conta, não sei mais o que tem mais de novo. São inúmeras. São realmente. inúmeras, né? E o doutor Gustavo é advogado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, especialista em Direito do Trabalho pela Unicinos, especialista em Gestão Empresarial pela FGV, vice-presidente de Assuntos Jurídicos do Esporte Clube Internacional, diretor tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, membro do Conselho de Relações de Trabalho da Fiergs, diretor do Departamento de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente pode esperar em quinta-feira? Muita coisa, né, doutor? Assunto é o que não falta, né? É verdade. Eu diria, tenho a impressão nítida que o direito do trabalho talvez seja o ramo do direito que, enfim, mais sofreu, né? Mais sofre nesse momento, inclusive com o impacto de novas normas, talvez não as mais adequadas, mas sem dúvida eram necessárias novas normas. Sim. Né? Então, isso nos dá bastante assunto para estudar, para debater. Né? E o dado positivo é que, na verdade, acabamos tendo uma revalorização, né, do nosso direito de trabalho em função dessa situação toda. Era o que eu ia dizer, eu acho que o direito do trabalho agora ficou um top, né? Tá mais... Não, mas de forma trabalhista, todo mundo achou que o direito do trabalho, né? Estava assim em dúvida, mas agora não há mais dúvida.
ele tem, de fato, está ocupando, digamos, o centro das atenções, né? Inclusive Sim. em julgamentos do Supremo, né? Hoje mesmo tivemos um julgamento importante de uma norma anterior à da pandemia, mas que terá repercussões, né? Sim. Tem no presente e terá no futuro, sobre a lei da terceirização, né? E, enfim, isso para quem trabalha, para quem ama o direito de trabalho, como é o meu caso, sem dúvida positivo, né? Mas as controvérsias não diminuíram, né? Temos bastante, não muitas diminuiu. Acho que dúvidas. só aumentaram, né? Só aumentam sempre, né? Verdade. Bom, já aguardamos na quinta-feira, então a live vai ser com a Terezinha, que eu acho que eu não agradeci no início, né? A Terezinha que divide comigo a coordenação das lives das terças e quintas. A coordenação não, a apresentação. E então, muito assunto. Eu tô louca para assistir quinta-feira. Tá bem, doutor? Então tá Vou bem, nos vemos na quinta. Cumprimento de até novo, muito quinta-feira, obrigado. então. Convidamos todos vocês. Tchau, tchau, uma boa noite. Vou Boa desligar noite. aqui. Tchau. Bom, agradecemos a todos que participaram dessa live hoje, só com craques e presenças ilustres. Foi maravilhoso, agradeço mesmo. Agradeço a Terezinha mais uma vez por toda a força, toda a ajuda, toda a parceria. Agradeço toda a equipe do IARGS. E lembro a todos que amanhã, às 12 horas, teremos a estreia, então, das lives do Grupo de Direito Tributário, com o Dr. Roberto Marrone como moderador. Tá certo? Uma boa noite a todos e até as próximas lives. Um abraço, tchau, tchau.